Hoje é o domingo da família, amém? Em nome de Jesus. E eu creio que essa palavra que vai ser ministrada. Esse é um tempo precioso que passa muito rápido, né? Agora já são 9h58, já o culto termina, mas Deus tem algo especial para nós ainda em nome de Jesus, amém? E nessa palavra de hoje eu queria até começar usando uma comparação de um relacionamento que nós vemos na palavra, e isso fala da forma que Deus Ele estruturou a família. E Ele estruturou a família para ser a base de tudo. E quando nós falamos de família, nós vemos na própria palavra os dois maiores exemplos de relacionamento que a gente pode encontrar na palavra, na Bíblia. Esses relacionamentos, eles se remetem à família. E o primeiro relacionamento que fala sobre família, não é? É a unidade entre Deus Pai Esse é o primeiro relacionamento que nós encontramos na palavra e que remete à família. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, João 17, no versículo 21. Ô meu amado, obrigado, Deus abençoe. João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, e em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a relação de Deus Pai com Jesus Cristo, o Filho, ela é uma relação de amor e ela é uma relação de unidade. Há também um outro texto lá em Marcos, e a gente também vê em Mateus, quando Jesus está sendo batizado. Vontade daquele que me enviou. Então nós vemos em Jesus um relacionamento com Deus Pai que passa a ser para nós um modelo de relacionamento de pais com seus filhos. Nós vemos um Deus Pai que Ele envia o seu Filho, Ele estabelece uma missão, um propósito, um objetivo. Jesus, Ele aceita esse propósito através da obediência. O que Jesus nos ensina na relação dele com Deus Pai é a postura de um filho, sendo obediente, e essa obediência foi a sua grande marca de sucesso. A gente pode olhar para o ministério de Cristo e tudo que Ele fez foi espiritual. Mas Ele só teve sucesso naquilo que Ele fez, porque como filho, Ele foi obediente. A palavra fala que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, nessa marca de obediência, fez com que Ele fosse vencedor. Ainda que Ele não tivesse pecado, se Ele não fosse obediente,
ele não teria a vitória que ele teve. Ele venceu na cruz, ele venceu o inferno e ele trouxe vida para a sua igreja. Esse é o primeiro relacionamento que nós vemos na palavra que nos remete à família. E quando nós falamos do relacionamento entre pais e filhos, é algo talvez em alguns momentos até delicado, porque o filho, conforme ele começa a crescer, ele começa a priorizar os seus pensamentos, ele começa a priorizar os seus ideais, os seus objetivos, e de forma alguma eu estou falando do filho anular os seus sonhos. Eu não estou falando que o filho tem que viver o sonho dos pais. O filho, ele precisa viver os seus sonhos, os seus objetivos. É o filho quem tem que escolher o curso, a faculdade, a carreira que vai trilhar. Mas quando Jesus ele fala aqui em João 5, ele fala que de mim mesmo eu não posso fazer nada, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso significa que Jesus ele sempre teve claro na sua mente, no seu coração, a orientação e os ensinamentos do Pai. Ainda que o filho ele tenha vontade própria e ele possa, pelo seu livre-arbítrio, escolher a sua carreira, o seu futuro, mas quando ele ouve o conselho do Pai, quando ele tem um coração inclinado, um coração obediente, esse filho ele vai ser uma pessoa de sucesso e ele vai ser uma pessoa próspera. Ao passo que, se o filho não busca dessa forma, ele passa a ser desobediente e ele vai colocar em risco a sua caminhada. O segundo relacionamento que nós vemos na palavra que remete à família é o amor de Cristo com a igreja. E a palavra fala que a igreja, ela é a noiva, não é, de Cristo. Vamos ler lá em Apocalipse 21, versículo 9. Apocalipse 21, versículo 9. O último livro da Bíblia lá no Novo Testamento diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei quem? A noiva. Quem é a noiva? Passa a ser a esposa do Cordeiro. Então nós vemos em primeiro lugar o relacionamento de Deus Pai com Jesus, o Filho, e nós temos agora a relação de Cristo com a igreja, com a noiva, que se tornará a sua esposa. Nesse relacionamento nós vemos também lá em Efésios 5, e eu vou ler aqui Efésios 5, 22 a 25, diz assim, Efésios 5, 22 a 25, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, cadê os maridos aí? Ih, irmãos, vocês não tomaram café hoje não. Os maridos, cadê os maridos aí? Fala amém. Cadê aquele vozeirão, irmãos? Maridos, essa é para nós. Amai vossa mulher. Pastor, mas de que forma que eu tenho que amar a minha mulher? Dando flores para ela, dando chocolates, dando presentes. As irmãs estão só assim, ó. Pastor, de que forma que eu devo amar a minha mulher? Diga assim, como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo por ela. Aleluia. Posso ouvir o amém aí dos irmãos? As irmãs estão todas assim com um sorriso no rosto, assim. O amor de Cristo pela igreja
demonstra um amor de entrega, um preço pago, entregou a própria vida. É uma relação de cuidado, de zelo, de preocupação, de entrega. Esses dois modelos de relacionamento é o parâmetro que Deus estabelece para nós como família. E eu queria te convidar a você levantar suas mãos no teu lugar, a que você fechasse os seus olhos por uns minutinhos. Se você é filho, ou você que é pai, é esposo, é esposa, coloca diante do Senhor agora os conflitos familiares que você tem vivido. Coloque agora, em poucas palavras, a expectativa que você tem pela tua família, os sonhos que você tem para os relacionamentos, as dificuldades que você tem nesse relacionamento. Peça ao Senhor que fale ao teu coração nesta manhã. Peça ao Senhor que essa palavra possa tocar o teu coração, que o teu coração seja uma terra fértil. Fala para o Senhor nesta manhã: Pai, eu quero que a marca desse relacionamento que foi falado aqui venha sobre a minha casa. Eu quero que a minha casa, que a minha família tenha essa marca bendita de relacionamento. E eu estou aqui, Deus, me abrindo para aprender. E naquilo que eu tiver que mudar ou ser transformado, eu me disponho a ouvir a Tua voz e a Tua palavra, a viver o novo na minha família. Senhor, eu quero viver o novo na minha casa. Eu quero viver o novo no meu casamento. Eu quero viver o novo na relação com os meus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu coloco aqui a minha vida diante de Ti, usa-me apenas como um instrumento. Pai, que a minha carne se cale, que não seja de forma alguma a minha vontade, mas seja a Tua vontade nesta manhã. E que a Tua palavra possa trazer sobre nós a Tua bênção, sobre a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amados, isso é muito profundo porque a relação de Deus Pai com Jesus Cristo estabelece a relação entre pais e filhos. E eu poderia dizer até que o pai, pelo seu ensinamento, pelo seu jeito de viver, a sua postura, pelo seu testemunho, pelo seu amor, pelos seus conselhos, o pai, ele se torna um treinador, e se quiser falar inglês, um coach. O pai, ele é aquele que pega o filho, e a palavra fala que o filho é a flecha que vai mais longe. E quando o pai, ele olha para o filho com esse olhar de amor, trazendo conselhos, trazendo direções, sendo um testemunho para o filho, uma referência, o que vai acontecer? O filho vai ser essa flecha que vai mais longe, que vai voar voos mais altos. E eu quero aqui nesta manhã declarar esta palavra sobre cada pai, sobre cada mãe, e profetizar que o teu filho é bendito, que ele é a flecha que vai mais longe. Grandes serão as vitórias dos teus filhos, em nome de Jesus. Por isso nós vemos, aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Por isso nós vemos a relação de Deus Pai com Jesus Cristo Filho, uma relação de cumplicidade, de comunhão, de concordância, em que o interesse dos dois é o mesmo sentimento, é o mesmo interesse. E você não vê em momento algum Jesus competindo com Deus Pai, mas você vê um filho obediente, que ouve a voz do Pai e anda no caminho e no propósito que o Pai estabelece. E muitas vezes quando há uma disputa entre pais e filhos, o que o diabo ele quer trazer? Ele quer trazer divisão. Quando nós olhamos aqui então esses dois relacionamentos, pais e filhos, esposo e esposa, nós passamos a entender que também dessa forma Satanás levanta contra a família e contra a igreja as principais e as maiores guerras. O grande foco de Satanás em destruir é a família e a igreja.
Não há outro foco de Satanás, não há outro objetivo, não há outra instituição que ele queira destruir, senão a família e a igreja. Porque família, igreja, traduzem os relacionamentos de Deus Pai com Jesus Cristo, Filho, e Jesus Cristo com a sua esposa, a igreja. E ele ataca através da destruição dos valores, da moral, trazendo divisão, trazendo confusão, uma série de malignidades na nossa família. Lá em Marcos 3:25, a Bíblia diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá prosperar ou subsistir. O reino dividido não prospera. A casa dividida não prospera. E quando nós olhamos esse modelo de relacionamento que nós lemos aqui, ele é um relacionamento baseado, pautado na concordância. A concordância é a chave que Deus entregou à sua igreja e à família. Onde há concordância, há prosperidade. Onde há concordância, há sucesso. Mas muitas vezes o nosso relacionamento, ele passa a ser destruído pela falta de concordância, pela falta de unidade, pela falta de comunhão. Quando nós olhamos para esses dois relacionamentos, nós cremos na palavra de Deus. Diga assim, que Deus é o Deus da família. Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafá. Deus, Ele é Deus de prosperidade, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de justiça. Diga assim, mas Ele é Deus da família. Se alguém te perguntar, qual Deus você serve? Você pode dizer, eu sirvo ao Deus da família. Amém? Diga, o meu Deus é o Deus da família. E Ele sendo o Deus da família, Ele estabeleceu a família como base e Ele colocou sobre a família as suas bênçãos. E eu declaro, a bênção do Senhor está sobre a sua casa. Toda sorte de bênçãos espirituais estão derramadas sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 1 a 2, de Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos ler juntos o versículo 2? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? Deus, Ele chama Abraão a deixar a sua casa, a deixar a sua parentela, a sair da região de Ur dos Caldeus, uma região idólatra. E Deus, Ele chama Abraão a servir a Ele, o Deus poderoso, o Deus da família. Quando Abraão ele ouve essa voz de Deus, o que aconteceu? Abraão ele foi desafiado a viver uma mudança radical nos seus valores, nos seus comportamentos, na sua cultura. A nossa vida com Deus, ela é uma mudança radical. Quando nós falamos sobre conversão, nós estamos convergindo a nossa vida em Cristo, e o rumo da nossa vida, ele está se convertendo. Nós temos a nossa vida sendo conduzida a uma nova direção. O jeito de Abraão enxergar a vida mudou. O jeito dele caminhar, tudo mudou. E Abraão, ele rompe algo em que tudo aquilo que a sua família havia vivido, uma família que era idólatra, e ele passa a crer nesse Deus, a confiar nesse Deus. Abraão, ele começa a criar um relacionamento com Deus,
um relacionamento lindo, maravilhoso, e ele começa a obedecer à voz de Deus. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que ele passou por vários processos. Ele ouve a voz de Deus, que promete a ele: você será pai de multidão, você será elevado, você será fértil. Deus promete a Abraão que ele teria herdeiros, que ele teria família, quando ele tinha 75 anos. Do dia em que Deus chamou Abraão, até o dia em que Isaac nasceu, que ele já tinha 100 anos, demorou 25 anos. O tempo da caminhada, o tempo do processo de Abraão com Deus, demorou 25 anos. E nesse processo de 25 anos, Abraão ele viveu muitas entregas, ele teve dúvidas, ele teve questionamentos, ele precisou vencer o tempo da espera, mas sobretudo, Abraão, nesses 25 anos, tem algo que ele não deixou de ter diante de Deus, que foi fé. E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A caminhada de Abraão foi uma caminhada de fé. Em todo momento, ele se agarrou no Senhor, ele confiou e ele dependeu de Deus. E o que aconteceu? Deus estabeleceu e derramou sobre Abraão a bênção da família. Abraão viveu o sonho que todo mundo na face da terra tem. Gerações e gerações buscam e vão buscar o sonho de ter uma família feliz, uma família bendita, e Abraão, através da fé, ele alcança a bênção da família sobre a sua casa. Em Gênesis 12, 3, a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Abraão, ele vive então a bênção da família. E nós desejamos ter também a bênção da família sobre nós. Mas nós precisamos ter essa consciência, que há um processo que nós precisamos passar. Abraão passou por esse processo. E em primeiro lugar, Abraão, passando por esse processo, como ele, nós precisamos abrir mão do senso de justiça próprio e da sabedoria que vem da carne. Vamos abrir a Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, 13, até o versículo 18. Tiago 3, 13 e 18 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, facção, divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Pois, onde existe inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Abraão, a gente fala sobre esse processo, realmente foi um processo, e custou algo para ele. Para ele viver a promessa e receber Isaac nos seus braços, ele precisou pagar um preço nesses 25 anos. Ele precisou aprender
Ele sai de Ur dos Caldeus, uma região idólatra, e ele começa a aprender sobre esse Deus, a conhecer esse Deus, a entender os planos e propósitos que Deus tinha para ele. E Abraão então ele vai se sujeitando, e ele começa a entender que ele não podia mais andar na sabedoria da carne. Pastor, que sabedoria é essa? Amados, muitas pessoas podem dar conselhos para nós, mas o conselho que edifica é o que está na palavra. Nós podemos conviver com pessoas experientes, e eu valorizo a experiência, porque a experiência ela nos ensina. Pessoas provadas, pessoas vividas, experientes, nos ajudam em muito. Mas Abraão não podia mais viver pelas experiências que era a referência dele, as referências do seu pai. Abraão não poderia mais viver as referências dos seus parentes. Ele precisava agora viver as experiências do que Deus iria trazer sobre ele e a sua família. E a sabedoria humana, não é ela que edifica, ela acaba sendo a sabedoria carnal. E aqui agora Tiago ele fala assim: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Diga, a sabedoria que vem do alto, ela é pura. E Tiago ele também fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus com fé, que Ele dará liberalmente. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Diga, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A primeira sabedoria que nós lemos aqui, que é terrena, que é carnal, que é demoníaca, que é uma sabedoria facciosa, que traz facção e divisão, foi essa sabedoria que ele e Sara, eles estavam vivendo. Vamos ler aqui em Gênesis 16, do versículo 1 ao 6. Gênesis 16, do versículo 1 ao 6. Gênesis 16, do versículo 1 ao 6. Todos acharam aí? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Ponto. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, o que ela está afirmando aqui, amados? Quem a impediu? O Senhor. Qual foi a promessa de Deus sobre Abraão? Que ele teria herança. Então a mesma pessoa que viu ou ouviu Deus dar uma promessa sobre o marido, ela afirma agora que Deus a impediu de ter filhos. E é interessante que naqueles momentos que a gente vê um problema e você fica ansioso, e de ficar ansioso, às vezes você não consegue trabalhar. E em não conseguir trabalhar, você fica com o tempo desocupado. Ficando com o tempo desocupado, a tua cabeça fica ociosa. E com a tua cabeça ociosa, como diz aquele versículo, não é? Que a mente vazia... Não é versículo não, irmãos. Mas que a mente vazia, ela acaba sendo a oficina do diabo. Porque quem trabalha é ele, não é a gente. E Sara estava assim. Ao invés de ela fazer o que ela tinha que fazer, ela ficou com a cabeça desocupada, com a mente vazia, e o diabo começou a trabalhar. E ela ficou, mas
eu não consigo dar filho para Abraão, porque Deus me impediu, e eu estou vendo que Abraão está mudando comigo, ele era mais carinhoso, agora Abraão não está mais carinhoso comigo, ele está mais ríspido. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer para conquistar o meu marido, não é? O que eu posso fazer para prender o meu marido, para ele ficar feliz comigo? E ela começa ali, na sua mente, pensar em 1000 possibilidades. E aqui ela fala para ele o que ela estava pensando. E é interessante como começa, né? Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, eu estava pensando, você podia possuir a minha serva. Olha que ideia mirabolante, não é, irmãs? Talvez eu possa formar a família por meio dela. Já que Deus me impediu, já que nós estamos esperando há muito tempo e nada aconteceu, vamos nós resolver. Vamos nós criarmos aqui ações. Então, essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca, ela gera inveja, sentimento faccioso, e aí há confusão e o quê? Toda espécie de coisas ruins. Qual a próxima parte do versículo? Diga, Abraão, homem sábio, atendeu a proposta da esposa. Aí vai dar o quê, irmãos? Vai dar ruim, vai ou não vai? Abraão, na sabedoria carnal, bom, então, já que aqui não está rolando, e ela está oferecendo a serva dela, era tudo que eu queria. Só que agora foi ideia dela, não é ideia minha. Então vamos lá. E Abraão atendeu. Versículo 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela o quê? Engravidou. Olha o plano de Sara dando certo. Agora Agar estava grávida. Quando se viu grávida, vamos ver aqui, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. A ideia foi de Sara. Abraão, deita com a minha serva. Aí a serva dela ficou grávida. Aí agora a serva dela, em outras traduções, não é? Ela servia literalmente a Sara. Ela era uma escrava, ela era uma serva. Agora Agar estava grávida. Agora inverte. Agar era a serva de Sara. Agora Agar ficava desfilando, grávida, na frente da sua senhora e a humilhava. Olha que coisa complicada. É ou não é complicado, irmãos? Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse a Abraão, olha o que Sara agora fala para Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Eu imagino a cena, Sara e Abraão no quarto conversando, e Sara brigando com Abraão. Essa daí agora fica me humilhando, eu que sou a senhora dela. E Abraão ouvindo, porque o marido tem que ouvir, não é, irmãos? E Sara deve ter falado um monte para Abraão. E as irmãs sabem, né, irmãs? Quando começa a conversar, cá para nós aqui, não é? Todos vivemos em família, amém? A minha não é perfeita, a sua também não. O perfeito é só Cristo. Quando começa esse tipo de conversa, cadê os irmãos? São horas de conversa, não é, irmãos? Não é uma conversa de 10 minutos. Foram horas. Sara falando um monte para Abraão. E pelo jeito aqui ela estava brava. Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços. Como se diz, eu te ajudei.
Eu fiz por você, eu fiz por amor, agora resolve. Eu coloquei em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, fica me desprezando. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos. Aqui é aquela hora que o marido já está cansado de ouvir, né, irmãos? Sabe aquela hora que você não aguenta mais? E você quer acabar com a conversa? Aí ele olha para ela e fala assim: faça com ela o que você achar melhor. Resolve, minha filha. Foi ou não foi? Faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar, que esta acabou fungindo. Ó, que confusão, irmãos. Uma deu a ideia do marido ficar com a outra, aí a outra ficou grávida, começou a humilhar a outra porque era estéril. Agora que ficou estéril, com raiva, começou a maltratar. Agora a outra, porque estava sendo maltratada, ela foge. Então a sabedoria que vem do alto, que vem da carne terrena, ela traz confusão. Quando nós tratamos a nossa família através de conselhos humanos, conselhos carnais, de ideias que vêm da nossa cabeça, nós vamos gerar confusões, nós vamos gerar problemas. E aqui a Bíblia fala que toda espécie de coisa ruim vem, mas a sabedoria que vem do alto, vamos repetir, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E ela traz paz e frutos de justiça. O ambiente familiar é o local onde nós mais somos suscetíveis a desvalorizar e levar à exaustão, desgaste, os nossos relacionamentos. Quando nós estamos num ambiente que nós não temos tanta intimidade, nós temos uma postura mais formal, nós somos mais educados com as pessoas, nós somos mais atenciosos, porque nós não temos tanta intimidade aquele local, aquele ambiente ou aquelas pessoas. Mas o ambiente familiar é o oposto. O ambiente familiar é exatamente onde nós temos intimidade. E nós estamos suscetíveis a desvalorizar esta relação familiar justamente por causa da intimidade. E a falsa ideia de uma liberdade, muitas vezes, nos permite machucar, magoar pessoas do nosso relacionamento íntimo e destruir esse relacionamento. E, na verdade, elas são as pessoas mais importantes da nossa vida. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Às vezes o jeito que você fala com a tua esposa e você fala com o teu marido, você não fala com o teu chefe. É assim. Às vezes a forma que você responde ou você trata alguém da tua intimidade, na tua família, porque você está nervoso, você não fala assim com o pastor, você não fala assim com o seu líder, mas porque eu tenho intimidade, eu me dou o direito de tratar de qualquer forma. Quando, na verdade, pelo fato de termos intimidade, são as pessoas que nós devemos respeitar, honrar e amar. Quando nós não temos disposição no coração de crer e de esperar e de confiar no plano de Deus, nós agimos como Sara. É exatamente você colocar, primeiro é o boi, depois a carroça, né? Mas aí faz o inverso. Coloca a carroça na frente dos bois. É o famoso enfiar o... Como que se fala? Não, os pés pelas mãos, irmão. Também. Mas é enfiar os pés pelas mãos. É colocar a carroça na frente dos bois. Nós ficamos muito ansiosos, porque nós queremos ver na nossa família,
Nós temos uma coisa na nossa cabeça que acho que ninguém consegue entender. A gente estabelece um modelo, um padrão do que a gente quer de família, e a gente quer que Deus faça a nossa família do jeito que a gente pensa ou imagina. A gente quer o marido daquele jeito, a gente quer a esposa desse jeito. Irmãos, não vai dar certo. As pessoas, elas têm autonomia, elas têm autenticidade, elas têm características diferentes. Mas Sara, ela não estava conseguindo esperar aquele tempo, ela não estava conseguindo passar por aquele processo. E ela dá a sua serva a Abraão. E Sara então foi afrontada, foi desprezada, depois ela humilha a sua serva Agar. E esse relacionamento gera um filho chamado Ismael. E depois, mais para frente, a Bíblia vai mostrar que Ismael, ele humilhava Isaac, depois que Isaac nasce. Olha só, Sara não estava conseguindo acreditar que ela teria filhos. E ela fala para Abraão, Deus me impediu de ter filho, e entrega a serva. E depois, aquela serva tem um filho que se chama Isaac. E ela, incrédula, não conseguia crer que lá na frente, Isaac viria. E agora que Isaac está vivo nos seus braços, aquele filho que ela causou à geração dele, Ismael começa a provocar e a trazer confusão na vida do seu filho Isaac. E muitas vezes é isso que Satanás quer fazer. Confusão atrás de confusão. E tudo que nós plantamos na carne, nós geramos na carne. Ismael, ele era o filho da carne, gerado na carne, só que Deus, ele tem para nós um Isaac, que é aquele que vai ser gerado no Espírito, que ele é o filho da promessa. E eu quero colocar esta palavra de Deus sobre a tua vida. Tudo que Deus quer gerar na tua família é no Espírito. E aquilo que é gerado no Espírito leva tempo, há um processo, há um tempo de semeadura, há um tempo de regar, há um tempo de germinar, há um tempo da árvore crescer, há um tempo do fruto florescer, há um tempo do fruto amadurecer, até que chegue o tempo da colheita. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, aquele que prometeu, Ele é fiel e justo, e Ele aperfeiçoará a sua obra até a sua volta. Então creia no teu coração, Deus tem uma promessa sobre a tua família, em nome de Jesus. E quando nós olhamos para toda essa confusão, pastor, como que resolve esse balaio de gato? Em Cristo, diga em Jesus Cristo, eu tenho o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com o Pai, e Ele nos deu esse ministério, que consiste em nós fazermos pessoas da nossa família se reconciliarem com Deus, e entre familiares haver um relacionamento reconciliado. Então a reconciliação, o ministério da reconciliação, ele é horizontal e ele é vertical. E Deus coloca através de Jesus Cristo esse ministério da reconciliação. Então isso significa que hoje, diga hoje, eu decido dar um basta a todo tipo de sentimento e atitude destrutivo no meu ambiente familiar. Amém? Então, esse foi o primeiro ponto. Nós abrirmos mão dessa justiça própria, dessa sabedoria humana, e nós não fazermos da nossa vontade, mas fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Diga, no meu relacionamento familiar, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Em segundo lugar, diga, viver o sonho em família. Diga, todos precisamos crer. Amém? A palavra nos mostra que Sara, de alguma forma, ela não acreditava que a promessa era para ela. Na cabeça dela, e a conta não fecha, não faz sentido. A promessa era só para Abraão. Mas como que Abraão vai ter filhos sem Sara?
Sara, ela não se sentia parte daquela promessa. Ela se sentia excluída. Mas quando Deus falava com Abraão, Ele falava com Abraão e Sara. É como se Abraão dissesse para Sara: Sara, não me deixa sonhando sozinho. Nós precisamos sonhar juntos. E casamento é viver sonho em família, em que todos precisam crer. O casal precisa sonhar junto. A promessa não era apenas para Abraão, ela também era para Sara. E a família precisa ter concordância no jeito de viver. Mateus 16, 19 fala que o Senhor entregou à igreja a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. Isso é o poder da concordância. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Olha, a concordância, ela jamais será forçada. Ela será algo natural, quando os dois se tornam uma só carne. Quando o marido luta pela esposa, a esposa luta pelo marido. Quando o homem, ele entende que ele precisa ser sujeito a Cristo, submisso a Cristo, e o homem, ele entende que Cristo é o seu cabeça, então ele passa a amar a sua esposa, e ele dá a sua vida por ela. A mulher, vendo o marido que a ama, que dá a vida por ela, o marido que é submisso a Cristo, ela passa a ser submissa à mesma missão do seu marido. E isso gera uma liga, gera uma unidade, uma concordância. Agora, se a casa for dividida, diga: casa dividida não prospera. Amém? O diabo, ele ataca a igreja e ele ataca a família, trazendo divisão. Mas o poder da concordância gera unidade. Se a casa dividida não prospera, a casa unida, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, esta casa viverá todas as promessas do Senhor. A mulher ser submissa e o homem amar. Deus coloca para o homem e para a mulher dois comportamentos e características opostos à natureza carnal do homem e da mulher. Quando nós olhamos para a natureza adâmica, a natureza carnal que nós temos em Abraão, Deus pede aquilo que é de mais difícil para o homem e para a mulher. Ele pede para o homem amar e ele pede para a mulher ser submissa. Por quê? Lá no jardim do Éden, por que Adão e Eva pecaram? Por que eles caíram? Porque Adão, no momento que ele deveria amar a sua esposa, ele não amou. No momento que ele deveria cuidar da sua esposa, ele não cuidou. E ele deixou Eva falando sozinha com a serpente. A mulher, ela queria falar. Amém, irmãos? Irmãos, homens, maridos, possam ouvir o amém dos homens? Maridos, a mulher quer falar. Amados, mulheres falam. Maridos, jovens que vão casar, mulheres falam. Como que é lá, Ricardo? Fala pouco ou fala muito lá, Ricardo? Lá em casa também. Mulheres falam. Mas Adão não aguentava mais ouvir. E ele deixou Eva sozinha, falando com a serpente. E ele não amou, ele não cuidou. E Eva, por outro lado, não foi submissa. Tomou a frente da situação, tomou a decisão. Eu vou comer, não consultou o marido. E aí a palavra, ela vem e pega esses opostos. Agora, mulher, o que para você é de mais difícil, é o que você vai ter que ser submissa ao marido. Marido, agora você vai ter que amar a esposa. Porque se Deus pedisse para a mulher amar ao marido, ora, é fácil. É característico da mulher. A mulher, ela é mais sentimental, ela é mais emotiva. Deus pede para o marido amar e para a mulher ser submissa.
Mas quando essa engrenagem, ela funciona, aliançados, o casal gera concordância. E tudo que liga na terra, liga nos céus, acontece. E a bênção, ela se manifesta. Deus te chamou para ter uma família unida, que vive debaixo de concordância, em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, vencer o tempo da espera. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5:18. Foram 25 anos de espera, até que chegasse a promessa, até que chegasse Isaac. Romanos 5:18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Acho que eu anotei aqui o versículo errado. Mas nós vamos resolver isso agora, amados. Oi? É no 4. É isso aí, Sérgio. Romanos 4:18. Abraão, ontem foi aniversário do Sérgio, né, Sérgio? Mais uma primavera, aleluia. Romanos 4:18. Diga: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos ler juntos o 19? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, o corpo dele já estava amortecido, ele já tinha 100 anos, a mulher também já estava de idade avançada. Versículo 20, mas não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, diga, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para justiça. Você consegue imaginar quantas coisas aconteceram nesses 25 anos? Quantas coisas difíceis Abraão passou? Quantas vezes ele teve que lutar com a própria carne dele, para que ele pudesse crer e permanecer crendo que Deus era fiel para cumprir aquela promessa? Nós, muitas vezes, por pouco tempo, não conseguimos esperar, e muitas vezes enfraquecemos na fé. A fé de Cristo em nós, ela nos justifica, e ela nos dá acesso pleno à graça de Deus. O que fez Abraão viver a promessa é que ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão andou pela fé, ele foi justificado pela fé, e ele entra nesse ambiente da graça de Cristo lá em Gênesis. Abraão, lá em Gênesis, Deus pré-anunciou o evangelho a ele, e ele consegue romper o impossível. Nós só podemos romper o impossível e vencer tudo que aos nossos olhos não tem possibilidade nenhuma de dar certo, se nós andarmos pela fé. E eu vim aqui nesta manhã falar ao teu coração: creia, a tua família já deu certo, a promessa de Deus já foi estabelecida sobre a tua família, e eu profetizo em nome de Jesus: você viverá todo o bem
do Senhor aqui na terra, sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Abraão não duvidou por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu. Pela fé ele foi fortalecido, ele continuou de pé e Deus cumpriu a sua promessa. Seja fortalecido pela fé a acreditar nos planos de Deus para a sua família. Eu queria te convidar a você ficar em pé no teu lugar. E para nós terminarmos, nós vamos ler aqui o livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6. Deus colocou uma promessa sobre Abraão. E ele disse: em ti todas as famílias serão benditas. Como que a nossa família pode ser bendita e receber a bênção de Abraão? Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão. Diga assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Fecha os teus olhos, fala: Senhor, eu creio em ti. Eu creio que o Senhor tem uma promessa para minha casa. Eu creio que o Senhor tem uma promessa para minha família. Que o Senhor tem uma promessa para o meu lar, para a vida dos meus filhos. Fortalece a minha fé nesta manhã, Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha o que diz o versículo 7. Sabei, pois, diga assim, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Os judeus? Não. Os da fé. Quem aqui são os da fé? Aleluia. Pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Abraão. Você sabia que o filho de Abraão, Isaac, que era o filho da promessa, ele se casou com Rebeca. E ela era o quê? Estéril. Mas porque tinha uma promessa, ela foi fértil. E Deus deu herança. Essa bênção ela é maravilhosa. Olha o 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei, diga, ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vamos ler juntos em voz alta o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora, para terminar, vamos ler juntos o 14. Por que tudo isso aconteceu? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como que a bênção de Abraão ela chega a nós? Pela fé, através de Jesus Cristo. Lá na cruz do madeiro, Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. E sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? Ele quebrou toda sorte de maldição. Toda maldição que um dia houve na tua família, pela fé em Jesus Cristo, naquela cruz, a maldição foi quebrada. E através de Jesus Cristo, Ele transfere a bênção da família, a bênção de Abraão sobre nós. Dê a mão para alguém que está aí ao teu lado, da tua família.
Se você tiver um irmão da fé também, dê a mão a essa pessoa. Eu queria te convidar a você orar pela tua casa por 2 minutos. Nós vamos louvar aqui ao Senhor enquanto isso. Feche os teus olhos. Creia nesta palavra. A maldição foi quebrada na cruz. A tua família, ela já deu certo. A tua família é um sucesso. Os teus filhos são lindos. Os teus filhos são abençoados. O teu casamento é uma bênção. A tua família é bendita. A bênção de Abraão, ela chegou sobre a tua casa. Peça ao Senhor que abençoe a tua casa. Peça ao Senhor nesta manhã que abençoe a tua família, o teu casamento. Ora ao Senhor agora, aleluia. Senhor, vem de Ti a graça de nós termos um lar. Pai, nós recebemos hoje a Tua palavra, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Não foi apenas pela salvação, pela vida eterna, mas algo de espiritual aconteceu naquele dia. Pai, não somente eu, mas muitos irmãos que estamos aqui, já vivemos na nossa família marcas de destruição, marcas de malignidade, já vivemos divisões, já vivemos separações, já vivemos enfermidades. Pai, mas naquela cruz, o Senhor se fez maldito no nosso lugar, e naquela cruz o Senhor venceu a maldição, e através de Ti, a bênção de Abraão, ela chegou até nós. E eu declaro sobre cada família que está aqui nesta manhã, a bênção da família sobre a tua casa, a bênção da família sobre os teus filhos. Pai, livra a nossa casa do mal, livra a nossa casa da malignidade desses dias desta terra, livra a nossa casa da violência, livra a nossa casa do mal, livra da enfermidade. Pai, guarda os nossos filhos. Pai, permita que os nossos filhos cresçam na Tua presença. Permita, Pai, que os nossos filhos, eles tenham um bom encontro, que eles tenham famílias, casamentos abençoados, famílias benditas. Pai, abençoa os nossos filhos, eles são as flechas que vão mais longe. Nós profetizamos sobre os nossos filhos a nossa herança, a Tua promessa, a Tua vitória, a Tua bênção. Declaramos, Pai, sobre os casais que aqui estão, todo espírito de divisão, todo espírito de morte, de destruição, falta de entendimento, de comunicação, separação nos lares,
está repreendido em nome de Jesus. Sobre cada casal, nós declaramos a bênção da família, o ministério da reconciliação, a restauração, a mudança de sorte. Tu és bendito, a tua família é bendita. Receba sobre ti a bênção do Senhor. Receba sobre a tua casa em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Ore junto comigo todos e diga assim: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e hoje eu tenho fé no meu coração e eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para vencer toda maldição e me fazer bendito. Senhor, hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu recebo pela fé a salvação e a vida eterna. Pai, eu andei nos teus caminhos e me afastei. Arrependido eu volto para a casa do Pai. E eu te peço nesta manhã, me recebe, Senhor, de braços abertos. Coloca anel no meu dedo, sandália nos meus pés, porque o teu filho volta. A casa do Pai, a comunhão do Pai. Todos com os olhos fechados, por favor. Você que fez esta oração pela primeira vez, levante a tua mão no teu lugar, por favor. Eu quero só orar pela tua vida e te abençoar. Se há alguém no nosso meio, levante a tua mão. Aleluia. Todos nós somos da família Iba. Que Deus te abençoe. Você que na tua casa, você fez esta oração, eu declaro a salvação do Senhor sobre a tua vida, a salvação do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu lar. Que você seja bendito. Você pode fazer uma inscrição aí no link do vídeo. Os teus dados, eles vão chegar para nós e nós podemos entrar em contato com você em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá debaixo desta bênção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.